Neste vídeo nós vamos criar um nível completo no projeto Cyber Jungle Infinity, que nós estamos desenvolvendo no segundo módulo do nosso curso de Unit 6. Nós vamos fazer isso usando a lógica de ondas de inimigos que nós aplicamos no vídeo anterior, e nós vamos criar também um componente que vai ser o cérebro do nosso jogo, unificando os sistemas que nós desenvolvemos até agora. E eu quero te convidar também para a nossa comunidade no Discord, um espaço para a gente conversar sobre desenvolvimento de jogos, compartilhar projetos, sugerir temas de tutoriais e vídeos para o canal e tirar dúvidas sobre as aulas desse curso. O link do Discord é o primeiro na descrição desse vídeo, clica lá e bora aprender juntos. Para o level design do nosso jogo, nós já tínhamos criado algumas ondas aqui para testar, e agora a gente vai criar mais, para compor o nível todo. Então só lembrando que a estrutura funciona assim, a gente tem um Game Object Level com esse script Level Manager. Dentro do level nós vamos ter um Game Object para cada onda com esse script Enemy Wave, e dentro de cada onda nós temos os inimigos que serão lançados contra o jogador. Na prática, a gente só precisa ir replicando essas ondas e colocando os inimigos aqui dentro. Eu vou começar apagando tudo, vou deixar só a primeira onda aqui, vou ativar ela. Eu vou posicionar essa onda aqui no topo da tela, só como referência, já que a posição da onda é irrelevante, porque o que conta para a gente é a posição do inimigo dentro dela. Então a única coisa importante é que a gente coloque os inimigos acima da câmera, para que eles não apareçam do nada para o jogador ali no meio, quando a onda começar. E aí eu vou duplicar já essas ondas aqui vazias, para a gente ter pelo menos 12 ondas. Deixa eu ir renomeando aqui. E a gente pode agora ir arrastando os inimigos e colocando nas posições que a gente quer. Então, para essa primeira onda aqui, vamos pegar os prefabs. Vou começar com o inimigo mais simples de todos. Vamos começar lançando aqui uns 3 inimigos. Então, vou duplicar esse. Vou colocar o outro um pouquinho mais para cima, formando esse padrão de movimento. Vou copiar e colar eles aqui dentro da segunda onda. Deixa eu arrastar aqui para dentro. E vou posicionar eles num padrão semelhante a esse aqui. Então, a segunda onda vai vir com algo semelhante, mas no lado contrário. Para a terceira onda, eu vou fazer algo semelhante, só que eu vou colocar mais inimigos. Inclusive, a gente pode ir desativando aqui as outras ondas para não atrapalhar a visão aqui. Nessa terceira onda, eu vou jogar esses 3 inimigos aqui mais pro canto. Vou deixar eles um pouquinho mais perto. E vou colocar mais alguns aqui em cima, fazendo um outro padrão aqui. Dessa vez no sentido contrário. Então eu vou colocar primeiro aqui um pouquinho para cima. Vou pegar esse aqui e colocar aqui. E esse aqui e colocar aqui. Vou colocar inclusive mais um ali no final. E eu vou seguir esse processo até preencher todas as waves. Para não tomar tanto tempo do vídeo, eu vou acelerar e mostrar só o resultado de cada wave, caso você queira seguir igual, mas não precisa seguir exatamente igual o meu. Fica à vontade para explorar diferentes combinações, mais fáceis e mais difíceis, e fica a seu critério, usa a criatividade. E para fechar a última wave, eu vou colocar esse inimigo mais poderoso aqui. Vou colocar um só mesmo.
Agora que nós temos todas as ondas, nós vamos criar um novo script para gerenciar todo o nosso jogo. Até agora, nós estamos criando sistemas independentes. A movimentação do jogador, os inimigos e as suas variações, o sistema de vida de ambos os personagens, os projéteis que ambos os personagens lançam, esse efeito parallax de fundo que a gente tem, entre outras coisas. Agora a gente precisa conectar tudo isso de alguma forma. Para isso, nós vamos criar um novo componente chamado Game Manager, que pode ser traduzido como o gerenciador do jogo, que vai atuar como o cérebro, conectando tudo isso que nós já fizemos. Ele vai ser responsável por controlar o fluxo do level, contabilizar a pontuação do jogador, gerenciar toda a parte de interface de usuário, como textos, menus e barra de vida, que apesar de ainda não ter, são coisas que a gente ainda vai fazer nas próximas aulas, e controlar o critério de vitória e de derrota do jogo. No vídeo de hoje a gente só vai fazer a base dele para controlar o fluxo do nosso level, e nos vídeos seguintes a gente vai implementar os outros sistemas e ir conectando com esse script também. Então aqui no Game Manager, nós vamos adicionar um atributo do tipo Level Manager. Eu vou chamar de Level Manager também. No método Start, nós vamos começar pegando a referência desse cara com o Get Component. E a ideia é a seguinte, esse componente vai ser adicionado aqui no Game Object Level, junto com o Level Manager. O Level Manager, no início do jogo, ele vai ficar desativado, porque quem vai controlar quando ele liga e desliga vai ser o Game Manager. Então é por isso que a gente pegou a referência com Get Component, porque eles estão um do lado do outro aqui no mesmo Game Object. Por enquanto, a única coisa que ele vai fazer é iniciar o nível, então a gente vai criar aqui um método que eu vou chamar de Start Level, para começar o nível, que a única coisa que faz é habilitar o componente Level Manager. Então a gente vai passar True aqui para a propriedade Enabled. E nós vamos criar um método público também, e ele vai ser público porque depois a gente vai querer usar ele em outros lugares, que se chama Game Over, que vai ser quando o jogo terminar, que por enquanto ele só vai desativar o Level Manager e reiniciar o jogo. Só que o reiniciar eu vou colocar em outro método também. Então eu vou criar um outro aqui que também vai ser público, porque a gente vai querer usar ele em outros lugares depois, que eu vou chamar aqui de Restart Game. E a gente vai usar esse comando aqui, que por enquanto a gente não precisa se preocupar muito, porque a gente vai ver a parte de gerenciamento de cena mais pra frente. Mas eu vou usar o Scene Manager, lembrando que ele precisa desse namespace aqui, então tem que importar ele também. E nós vamos chamar o método Load Scene, passando aqui qual é a cena que a gente quer carregar. E nós vamos usar o Scene Manager de novo, para poder pegar a cena atual, que é essa cena que a gente está construindo o nosso jogo. Então vou pegar aqui o índice dela. A gente não precisa se preocupar muito agora com esse cara, só é importante entender que com isso a gente vai reiniciar a cena que a gente está no momento. E aí a gente vai chamar esse Restart Game aqui no Game Over também. Futuramente a gente não vai usar esse comando aqui dentro. Por enquanto a gente vai deixar aqui só como teste mesmo. E aí para fechar, o Game Manager ele precisa iniciar o level em algum momento. A gente vai fazer isso dentro do método Start, só que eu não quero chamar ele direto. Eu quero que o level comece depois de 5 segundos. Para que o jogador tenha um respiro antes de começar a ser atacado pelas abelhas. Então a gente vai usar o método Invoke para fazer isso. E a gente vai passar aqui Start Level, o nome do método que ele vai chamar, que é o método aqui de baixo, e a quantidade de segundos que vai levar para ele ser chamado, que eu vou passar aqui 5. Então isso garante que a gente começa o nosso nível, mas a gente precisa chamar esse método Game Over também em algum momento. E a gente vai querer fazer isso quando todas as ondas de inimigo terminarem. Então lembra no vídeo anterior que a gente colocou aqui uma mensagem dizendo que o nível terminou? É ela mesmo que nós vamos usar. Inclusive, como a gente já testou esse cara, eu vou remover essas mensagens de debug, porque a gente não vai precisar mais. E aqui no Game Manager, a gente vai implementar um método com esse nome. Então eu vou colocar ele aqui em cima junto com o evento do Unity. Ele vai ser private void onLevelEnd. Ele não recebe parâmetro nenhum. E quando o nível terminar, basicamente a gente vai chamar o Game Over, que por enquanto a única coisa que ele faz é reiniciar o jogo pra gente. E pra fechar, a gente precisa chamar o Game Over também quando o jogador perder. Então lá no script do player, que é esse aqui, primeiro a gente vai precisar de uma referência do Game Manager para a gente poder chamar o método Game Over dele. Então eu vou colocar aqui embaixo private Game Manager, vou chamar de Game Manager mesmo. E aqui no Start, para a gente poder recuperar esse cara, a gente vai usar um método que chama Find First Game Object by Type. E aí a gente vai passar aqui o tipo que a gente quer encontrar.
O que esse método faz é, ele vai procurar na cena toda o primeiro Game Object que ele achar com esse tipo que a gente passou aqui. E aí, como a gente só tem um Game Manager, ele vai trazer aquele Game Manager que a gente colocou lá no level. E aí, em seguida, a gente vai usar ele lá no método lose, que é quando o jogador perde. Tá vendo que aqui a gente já fazia o restart scene, que a gente tinha colocado temporariamente para ele reiniciar? A gente vai trocar para ele usar agora o Game Over lá do Scene Manager. Então, a gente pode manter esse invoke aqui, porque daí ele vai chamar esse método depois de 2 segundos, que é para dar tempo da gente ver essa animação de explosão. Só que ao invés da gente reiniciar essa cena direto aqui, a gente vai usar o Game Manager e vai chamar o Game Over dele. Inclusive, eu vou mudar o nome desse método aqui, que eu vou chamar assim, ó, Show Game Over. Porque, por enquanto, a gente usa ele só para reiniciar, mas isso é temporário, porque depois a gente vai mostrar uma interface com botões para o jogador poder escolher alguma coisa para fazer. Então, por isso que eu vou chamar aqui de Show, para ele mostrar o Game Over para o jogador. E aí a gente troca aqui também. E agora sim, a gente pode rodar e testar. Antes de mais nada, eu vou configurar já o nosso jogador aqui, porque o gun dele, se eu não me engano, ele tá atirando manualmente. E a gente não quer que ele atire manualmente, a gente quer que ele atire automaticamente para a versão final do nosso jogo. Então não esqueçam de ligar esse modo aqui e ajustar a velocidade do tiro e o intervalo de acordo com o que vocês queiram para a dificuldade do seu jogo. Então vamos rodar aqui e a gente vai ter que ver uma por uma dessas waves acontecendo, e quando o jogador morrer ou quando todas acabarem, a cena vai reiniciar. Deixa eu colocar menor para a gente poder ver ali na hierarquia as ondas sendo ativadas. Beleza, e aí quando passou 5 segundos ele ativou ali a primeira wave e a gente pode ir jogando aqui, ó. Ativou a segunda, ó, vou destruir todos os inimigos. Ele vai ativar mais uma. Vamos aqui, vamos deixar alguns passar também para a gente ver ele sendo destruído. Aqui também, vamos lá. Ó, Wave 5, vamos deixar esses aqui passando também. Então eu vou deixar essa cena aqui acabar até todas as waves terminarem, pra gente ver a cena reiniciando. Beleza, a gente tá quase lá. Depois dessa wave aqui... Ih, morri antes. Então, ó, ele reiniciou a cena porque eu morri. Então vamos deixar rodando mais uma aqui pra gente ver até o final. Isso, vamos lá, quase acabando. A última agora vai vir aquele inimigo mais forte de todos. E depois que a gente derrotar ele, ou a gente deixar ele passar aqui pra baixo, a cena tem que reiniciar. Beleza, então o comportamento tá funcionando. E você deve ter reparado um bug aqui nos inimigos, que alguns casos a gente tá derrotando eles aqui e depois da animação de explosão, ó, ele aparece de novo. Então vamos corrigir esse cara também. O problema tá lá no script do enemy, onde a gente implementou essa lógica para gerenciar os estados do inimigo. Então aqui na classe dele a gente tinha feito uma corotina, que é essa aqui embaixo, que é o Run States Coroutine, que ele vai pegar cada uma das ações que a gente configurou lá na lista e vai executar uma por uma. Só que chega um momento, quando ele toma dano e ele perde, que ele cai nesse método lose aqui. E nele, por enquanto, a gente só tá fazendo o seguinte, a gente desabilita o colisor dele para ele não receber mais dano do jogador, toca a animação de explodir e depois de 2 segundos a gente destrói o Game Object. Nesse tempo de 2 segundos, como a gente não parou essa corotina em nenhum momento, ele vai continuar executando os estados dele. Então o que pode acontecer? Vamos supor que ele tá lá parado no estado de idle, e aí ele termina esse estado e continua o movimento dele. Nessa hora, ele vai atualizar as animações aqui em algum momento, quando ele for rodar o próximo estado ou quando ele voltar a mover para baixo. E nisso ele atualiza as animações. E se a gente reparar bem, não deu para ver muito ali enquanto a gente estava rodando, os inimigos que atiram continuam atirando também, mesmo depois de explodir. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso também na hora que ele perder. Assim que a gente chamar esse método lose, a gente tem que desativar tudo dele, para a gente garantir que nada vai acontecer. A única coisa que ele pode fazer é continuar movendo para baixo para dar o efeito ali da explosão, a fumaça
fumacinha em movimento, porque o nosso jogo, a gente tá simulando que ele tá voando, então a fumacinha não pode ficar parada. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, desativar a corrotina pra gente garantir que nenhum outro estado vai acontecer. Então eu vou usar aqui um método que chama Stop All Coroutines. Isso vai garantir que todas as coroutinas desse GameObject sejam paradas imediatamente. No caso, a gente só tem uma, então chamando esse método ele já vai parar ela. Eu vou mover para cima aqui essa parte da animação, só para agrupar. E aí, além do colisor, a gente vai ter que desabilitar a arma dele. Então a gente já tem uma referência do gun. Então eu vou chamar aqui Enable Pulse para a gente garantir que ele não atire mais. Por garantia, a gente vai pegar aqui a referência do Sway Movement também e desativar ele para a gente não correr nenhum risco dele trocar de estado, apesar de a gente já ter parado a corrotina. Se por um acaso o movimento horizontal estiver ativado, a gente para a fumacinha também não ficar balançando por um lado e para o outro. E a gente pode ativar o Auto Movement só por garantia para a fumacinha continuar movendo para baixo durante esses 2 segundos até ele ser destruído. Outra coisa que provavelmente vai causar problema também é esse cara aqui, ó, o On Distance Reached. Imagina que a gente atingiu o inimigo antes dele ter entrado completamente na tela, porque ele ainda anda umas 2 unidades antes de entrar na tela. Se a gente destruiu ele antes, provavelmente pode ter a chance dele ativar a corrotina novamente e iniciar os estados dele. Então o que eu vou fazer para resolver isso? A gente sabe que todo GameObject do Enemy vai ter esse componente Move Distance. Então a gente pode pegar uma referência dele aqui, colocar ele aqui embaixo. Então vou pegar aqui Private Move Distance. Move Distance. A gente vai usar aqui também o Get Component para pegar ele. Então Move Distance igual ao Get Component, passando o tipo dele. E por garantia, quando o inimigo perder aqui, a gente vai remover esse componente por completo, para que a gente não corra o risco dele ativar a corrotina enquanto ele estiver lá no topo da tela. É mais uma precaução, não vai acontecer toda vez, mas pode ser um problema que venha acontecer. Para evitar qualquer comportamento, a gente pode remover esse componente de uma vez. Então eu vou usar aqui o Destroy. É o mesmo método Destroy que a gente usa para destruir um GameObject, a gente pode usar para remover um componente. Se eu passo aqui para ele uma instância de um componente que está nesse GameObject, ao invés dele destruir o GameObject inteiro, ele só remove esse componente dele. E isso já deve ser suficiente para resolver aquele bug. Vamos ver como é que ficou? Então vamos rodar novamente aqui. Eu vou rodar em tela cheia agora para a gente ver melhor. E vamos tentar destruir uns inimigos aqui em várias situações diferentes para a gente ver como que acontece. Então lembrando que ele demora 5 segundos para começar. Ó, vamos observar, vamos tentar pegar a hora que ele estiver bem aqui em cima, ó. Já não deu problema por causa do Move Distance, mesmo a gente destruindo logo lá no começo. Vamos observar também se o inimigo que atira vai deixar de atirar depois de ser destruído. Ó, eu destruí esse bem próximo dele continuar o movimento, então essa parte também funcionou. Beleza, vamos ver um inimigo que atira agora. Beleza, ó, então eles estão atirando, vamos destruir esse aqui, ó, morreu e parou de atirar. Beleza, funcionou certinho. Então com isso a gente já resolve esse bugzinho. Perfeito. Cada vez mais nosso projeto está ficando com cara de um jogo mesmo, e nós ainda vamos refinar bastante ele. A gente ainda vai ver a parte de pontuação, a parte de áudio, a parte de interface de usuário com textos, menus e a barra de vida do jogador. Então, para esse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu!